Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas de alta qualidade, né? E dizer um pouco sobre um trabalho que eu já venho efetuando há muitos anos, que é pesquisar sobre a história de Juiz de Fora, principalmente sobre as pessoas que fizeram a história de Juiz de Fora. E eu acabei escrevendo um livro sobre isso, que inclusive tem aqui na biblioteca, que eu já fiz uma doação para a biblioteca daqui, desse livro que depois está à disposição de todos aí, provavelmente, né? E então eu quero contar a história. Eu não vim vender livro aqui hoje, eu vim contar a história e falar sobre algumas personagens que estão nesse livro. Eu cheguei a colocar mais ou menos, eu continuo estudando sobre isso, sabe? Mas até quando eu cheguei a editar, eu cheguei a 1.200 personagens mais ou menos. Eu selecionei aqui algumas poucas, né? Muitas vocês conhecem, é lógico, o Juiz de Fora tem muitas pessoas importantes, né? Tivemos presidentes da República, governadores e tudo, mas esses aqui são alguns, assim, vamos dizer assim, uma certa curiosidade, né? Eu selecionei alguns, tem uma certa curiosidade, né? Então, vamos dizer assim, eu baseei muito aqui nas pesquisas, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, que nós tivemos aí, vamos dizer, mais ou menos, nas 40 legislaturas, 800 cargos, né? Vamos dizer assim, e 400 e poucos vereadores. Desses eu levantei mais ou menos mais de 200 biografias, que alguns você não encontra muita coisa para escrever, embora estiveram lá, não deixaram muito registro, né? Dessas tem coisas muito interessantes, né? Então, o que é a base do meu trabalho, por exemplo, vamos dizer assim, a sociedade nossa, né? Vamos dizer, é composta por símbolos, histórias, memórias e imagens que servem de referências para a formação da identidade cultural. Isso quer dizer que se a gente conseguir mostrar para a sociedade em tudo o que é a nossa história, a memória, nós conseguimos preservar, vamos dizer assim, contar o que acontece, o que aconteceu no passado, nós podemos formar até o que pode ser o nosso futuro. O conhecimento da história estabelece o respeito e define o comportamento no presente e no futuro. Fica claro que tudo que existe, ruas, escolas, jardins, hospitais, transporte, tantas coisas mais, estão aí porque alguém se interessou por construí-las, portanto, merece ser preservado. Essa sensação de alteridade, quer dizer, se você conseguir colocar isso na cabeça dos jovens, da população em geral, você consegue até preservar as coisas, a cidade, preservar o que está aí colocado. Quer dizer, se a gente conseguisse vender para todo mundo que isso aí foi feito por alguém, que precisa ser preservado, é uma maneira até de manter as coisas limpas, arrumadas, inclusive. Seria interessante se vendesse essa ideia, né, para todo mundo, né? Outra coisa, quem vive em determinado lugar precisa entender que sempre tem pessoas que fazem ou fizeram as coisas acontecer. Pelo carisma, pela boa vontade, pela disposição. Com isso, a cidade, cada dia, oferece melhores condições àquelas que nela habitam. Então, essa foi a base do meu trabalho. Foi aí que eu comecei a pensar, né? Por que as pessoas fazem as coisas? Então, eu fui pesquisar. Quem são essas pessoas que fizeram, né? Dentro disso aí, é certo que os fatores naturais, a geografia, o clima, etc., influenciaram, mas principalmente as pessoas que fizeram a nossa história.
com muito suor e lágrimas, com enorme esforço intelectual, com inteligência, dedicação, perseverança. Quer dizer, vocês estão aqui hoje num ambiente maravilhoso e tal, porque o casal aqui construiu isso aqui, senão não teria esse espaço, não existiria. Quer dizer, tudo que existe é em função de alguém que fez, né? Com inteligência, dedicação e perseverança. E através delas, pretendendo contar essa história. Quer dizer, vamos selecionar algumas pessoas, nós vamos contar uma partezinha pequena da história de Juiz de Fora através de alguns protagonistas da cidade. Né? Bom, lá no começo, né? 1630 mais ou menos, aqui era habitado por índios, os goitacazes, os primeiros moradores das planícies do sul do Rio Paraíba, ou seja, uma etnia autônoma dos tupis, eram os goitacazes, né? Eram uma etnia autônoma dos índios tupis e dos gês, que teriam a mesma origem dos puris, coroás e coropós. Eles seriam originários da costa e por volta de 1630 teriam sido empurrados com a colonização e vieram para o interior. Hoje a gente tem pouquíssimos registros, né, dessa época, né? Mas já existia uma tribo de índio aqui nessa região e que vieram através dos afluentes do rio Paraíba, né? A civilização, vamos dizer, começou a chegar aqui nessa região quando veio o Caminho Novo, né? E a cidade de Juiz de Fora, vamos dizer, vamos dizer, vai ter uma cidade aqui um dia, né? Através, começou a acontecer vamos dizer, pela ganância de Portugal. Portugal queria mais ouro, mais rápido. Então, como o Caminho Novo demorava 90 dias, o Caminho Velho, né? Era esse aqui passava, né? Saía de Ouro Preto para chegar lá em Paraty, demorava 90 dias o ouro para chegar, resolveram fazer um caminho mais curto, né, que levava 30 dias só. Então, o Garcia Rodrigues Paes, né, que fez um caminho que saía de Ouro Preto, passava ali e chegava no Rio de Janeiro com 30 dias. Quer dizer, poderia falar que Garcia Rodrigues Paes poderia ser o criador da cidade de Juiz de Fora primeiro, né? Na verdade, poderia ter sido ele. Né? Isso por volta de 1700, ele fez esse caminho, né? Porque, na verdade, ele nem chegou a acabar, ele desistiu antes, veio outro para acabar o caminho, mas foi ele que foi considerado, né? Então, ninguém podia imaginar que 300 anos depois, aqui existiria uma cidade pujante como Juiz de Fora. Quer dizer, ele foi o primeiro, assim, esse aqui vai ter um lugar aqui, ele nem sabia onde seria, né? Mas pareceu uma cidade, né? 3 séculos não é muito se considerarmos, assim, a termos de história, o tempo em sua plenitude. O que aconteceu nesse sítio, que houvesse uma grande transformação? Por que aqui nesse local? Porque os locais ao entorno não tiveram o mesmo desenvolvimento. É lógico que foi influência das pessoas que vieram para cá, né? Aí vamos começar a citar algumas pessoas que vieram, né? O Barão de Bertioga, por exemplo, fundou a Santa Casa, né? Foi ele e a esposa dele, a baronesa Maria José Miquelina da Silva, fundaram a Santa Casa porque eles não tinham filhos, deixaram toda a fortuna deles, e se eles não fundassem a Santa Casa, nós não seríamos hoje uma referência regional em saúde, né? Foi o princípio de toda essa situação que hoje é Juiz de Fora, saúde de Juiz de Fora é referência no Brasil, né? Assim, todo mundo vem para Juiz de Fora, aqui da região, né? Ele era proprietário da fazenda Soledade de Matias Barbosa e foi comendador da Imperial Ordem de Cristo. Eles não tiveram filhos, deixaram a fortuna toda para Santa Casa, que foi onde começou toda essa influência da medicina em Juiz de Fora, né?
Ele foi uma pessoa importante. Nós tivemos muitos, né? Itamar Franco e tal, eu nem coloquei aqui essas pessoas que a gente conhece tanto, né? Porque não foram tão importantes, foram muito importantes, mas todo mundo já conhece, né? O Barão do Juiz de Fora, José Ribeiro de Rezende, foi o primeiro prefeito, né? Assim, entre aspas, que na verdade era presidente do conselho, né? Que antigamente, no começo, não era prefeito, era um conselho, o presidente do conselho que administrava a cidade. Na verdade, ele não fazia lei. A lei só apareceu em 1900, na época do Getúlio Vargas. Foi a primeira lei do Juiz de Fora só na época do Getúlio Vargas. Tem uma rua, inclusive, Barão de Juiz de Fora, no bairro Santos Anjos. Foi o primeiro presidente do conselho, o primeiro administrador da cidade. As leis eram só estaduais, não tinha municipal. O agente, ele foi de 1857 a 1861. Era casado com Camila Francisca de Assis Rezende, a baronesa de Juiz de Fora, proprietário das terras em Engenho do Mato, posteriormente Chapéu d'Uvas, fazenda de café Fortaleza em Caeté. Tem um monte de fazenda chamada Fortaleza. Barão de Monte Mário, que é o Marcelino Brito Pereira de Andrade. Também foi conselheiro, foi presidente do conselho, foi prefeito também. Tenente-coronel, comandante de um dos batalhões da Guarda Nacional da Comarca. Fundou o Banco de Crédito Real, foi um dos principais, foram 4 assim, fundaram, mas ele foi um dos principais. Ele veio para Juiz de Fora ainda jovem, casou-se, exerceu diversos cargos públicos, dentre eles vereador, chegando a presidente da Câmara, tenente-coronel, comandante de um dos batalhões da Guarda Nacional da Comarca. Barão de São João de Nepomuceno, Pedro de Alcântara Cerqueira Leite. A rua São João de Nepomuceno não é por causa do santo, é por causa do barão. Entendeu? Ele foi proprietário da fazenda da Gruta em Santana do Deserto. Juiz de Fora não era essa Juiz de Fora que a gente conhece. Juiz de Fora era muito maior, inclusive pegava uma região muito grande. Então, naquela época, Santana do Deserto era Juiz de Fora. Fazenda Soledade e Matias Barbosa, que também era Juiz de Fora. E da Fazenda Mundo Novo e Simão Pereira, que também era Juiz de Fora. Foi nomeado desembargador do Tribunal da Relação de Pernambuco em 1854, no qual se aposentou sem vencimento por não querer transferir de Juiz de Fora para lá. Foi deputado na Assembleia Legislativa Provincial várias vezes. Assumiu a província de Minas Gerais entre 26 de setembro de 1864 até 1865. Nesse período, o Brasil estava em guerra com o Paraguai. Cabendo ao desembargador enviar tropas provinciais. Ele mandou 6.000 voluntários para a guerra do Paraguai. Como é que as pessoas eram fortes politicamente naquela época. Uma pessoa que ouviu falar, quem era o Barão São João de Nepomuceno? Ele mandou 6.000 voluntários para a guerra naquela época. Juiz de Fora tinha um pouquinho de habitantes, né? 1865 foi quando os alemães chegaram 1.600 alemães, 1.200 alemães. Juiz de Fora tinha 6.000 habitantes, ele mandou 6.000 voluntários para lá, quer dizer, da região, né? E como era forte politicamente. Barão de Santa Mafalda, José Maria de Cerqueira Vale, filho de Manuel do Vale Amado. Essa família era muito forte, propriedade da fazenda Santa Mafalda. O Palacete Santa Mafalda está até em reforma agora, né? Os grupos, depois virou o Grupo Centrais, foi construído por seu pai e foi oferecido por Dom Pedro. Ele falou, vou dar o Palacete para o Dom Pedro. Dom Pedro se recusou, não quis aceitar o Palacete. E o imperador aconselhou que fosse destinado a um abrigo de doentes ou uma escola. Foi ampliado na parte de trás e a patrimônio histórico do Juiz de Fora. Quer dizer, depois ficou muitos anos vazio e depois ele realmente acabou virando escola, né? Mas ele construiu para dar de presente para Dom Pedro. Você vê como eram ricos, né? Na época era a área nobre da cidade, né?
lembrar a primeira vereadora de Juiz de Fora. Está bem eclético, entendeu? Eu coloquei uma coisa assim bastante eclética para a pessoa ter noção de vários grupos de pessoas diferentes, né? Primeira mulher eleita vereadora de Juiz de Fora. Foi vereadora em 1967, quer dizer, a primeira Câmara foi em 1853. Nós só tivemos uma mulher na Câmara em 1967. Ela nasceu em 29 de setembro de 1917 e faleceu com 100 anos de idade em 2018. Deu ênfase ao trabalho social e viabilizou a criação da Guarda Mirim. Ademar Rezende Andrade foi, assim, foi um dos melhores assim, prefeitos, um dos primeiros melhores prefeitos de Juiz de Fora. Era considerado de pulso firme e inabalável. Deixou a prefeitura de Matias Barbosa e foi prefeito de Matias Barbosa. Já em 31 de janeiro de 1955, e no mesmo dia assumiu o executivo de Juiz de Fora. Quer dizer, foi prefeito lá, se largou lá e veio ser prefeito aqui. Em sua primeira administração, muitos problemas financeiros, que ele substituiu o Olavo Costa, que era um governo populista, e não fez. Foi meio devagar, né? Não fez muita coisa não. No segundo mandato criou o Departamento de Água e Esgoto, que depois mais tarde virou a Cesama, né? A Telemusa, que depois mais tarde foi vendida, né, para a companhia telefônica em Minas Gerais, depois virou essas companhias todas de telefone, né? Construiu o prédio de pronto-socorro, que hoje mas ficou muitos anos, era muito importante para Juiz de Fora, né? Agora, depois mudou, né? A rodoviária do centro, a estação de tratamento de água do Jardim Glória de São Pedro e o aeroporto da Serrinha, né? Ele construiu também, quer dizer, foi muito importante na época também, né? Foi um dos bons vereadores de Juiz de Fora. Prefeito, né? Alfredo Ferreira Lage. Ele dá o nome à FUNALFA, na Fundação Alfredo Ferreira Lage. Também não teve filhos, ele deu o museu, o prédio do museu, ele era filho de Mariano Procópio, ele herdou o prédio do museu e deu o prédio para a cidade, né? Fundador do Museu Mariano Procópio. Era advogado, fotógrafo, jornalista, colecionador de obras de arte, de minerais preciosos e móveis raros, com o qual decorava a Vila Ferreira Lage, que recebeu de herança, não teve filhos e doou seus bens à cidade. Em 1934 abriu ao público o Belo Parque, que ficava em torno de sua residência. No mesmo ano fez a doação do museu de toda a área em torno para o município, no valor de 3.000 contos de réis. Aproximadamente hoje valeria 150 milhões de dólares em valores atuais. Não há como dizer que talvez fosse uma das pessoas mais importantes para a cidade de Juiz de Fora. Nos tempos de hoje nós temos aí também uma doação, não é uma doação, foi uma desapropriação, mas é muito importante também. Foi a Mata do Crambeque, que foi agora desapropriada por 17 milhões de reais, mas o valor dela com certeza é muito maior. E vai ser o Parque Estadual do Crambeque, né, que é uma área enorme, lá na Mata do Crambeque, né, que vai ser também aquilo no futuro, vai ser uma coisa importantíssima para a cidade também, né? Foi preservada por Deflet Crambeque e seus sucessores, né? Antônio Carlos Ribeiro de Andrade nasceu em Barbacena, filho de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Em 1894, instalou-se como advogado em Juiz de Fora, a cidade mais importante da Zona da Mata e também a mais importante na proximidade de Barbacena. Juiz de Fora tinha pertencido a Barbacena, mas já era maior do que Barbacena, né? Foi professor de História Geral e de Economia Política da Escola Normal de Juiz de Fora, lecionando também
Direito Comercial na Academia. Conselheiro Municipal em 1901 a 1904 e presidente do Conselho em 1908 a 1911. Foi ministro da Fazenda de Venceslau Braz e em março de 26 foi eleito para a presidência de Minas, que era, no caso, governador de Minas, né? Batista de Oliveira, Francisco Batista de Oliveira, estabeleceu no comércio com a Casa Baratesa, sucesso empresarial da época. Por incrível que pareça, essa Casa Baratesa ainda existe, é a casa mais antiga de Juiz de Fora, comercial, com o mesmo CGC. É a papelaria do MEC, na Rua Santa Rita. Ela pertenceu depois ao Cleveland Braga e hoje é da família do Cleveland Braga ainda. Ela deve ter mais de 100 anos, mudou totalmente de ramo, foi mudando, né? Mas é o mesmo CGC até hoje, é a mais antiga. Foi um dos responsáveis pela criação do Banco Crédito Real, Banco Territorial e Mercantil, Minas Gerais, foi um dos fundadores da Companhia Mineira de Eletricidade, propagou em Paris gratuitamente as qualidades do café de Juiz de Fora, criou em 1894 a Academia de Comércio com o objetivo de formar diretores comerciais e banqueiros. O monumento em homenagem ao Cristo Redentor de Juiz de Fora foi inaugurado em 18 de 7 de 1906 no Morro do Cristo, sendo considerado o primeiro da América do Sul. Foi idealizado por Francisco Batista de Oliveira e construído pela Companhia Pantaleone Arcuri. E a Rua Batista de Oliveira no centro é em sua homenagem. Foi um grande homem também. Santecler de Carvalho, engenheiro. Eu recebi essas informações da neta dele, que mora em Brasília, entendeu? Não tem nenhum lugar essa informação, só no livro que eu escrevi. Ele nasceu em 23 de agosto de 1869 na fazenda estípula de seu avô, Francisco José Mirandão, em Chapéu de Uvas, e faleceu em Juiz de Fora em 6 de março de 1948. Era um visionário, cientista nato, escreveu livros sobre engenharia, química e agricultura. Comprou as terras onde estava localizado o Morro do Cristo e doou para as obras assistenciais do Pão de Santo Antônio. Fez um projeto para um assessor para o Morro do Cristo. Ele queria fazer um elevador para as pessoas chegarem no Morro do Cristo. E chegou a fazer um corte no morro. A campanha contra foi muito grande. Foi questão política, talvez. A Companhia Mineira de Eletricidade recusou dar energia para ele tocar o elevador para chegar lá em cima. Mas esse projeto foi de quando? Oi? Esse projeto foi de quando? Ela não me informou a data, mas provavelmente 1900 e pouco. Começo do século. Foi quando ele comprou uma fábrica de cimento na Europa e trouxe para cá e montou em Juiz de Fora. Recusou dar energia para mover os carrinhos, mesmo com muita insistência. É informação direto da fonte, essa é a fonte primária. Em 1907, ele comprou uma fábrica de cimento que instalou na rua Benjamin Constant, logo abaixo da linha do trem, porque ela ficava na beirada da linha, que ela carregava os trens ali com cimento fabricado em Juiz de Fora, de uma fábrica de cimento. Diz que ele era um visionário, entendeu? Essas informações eu posso garantir que a neta dele que me forneceu, Dona Maria... Tem, Santa Clara. A fábrica de cimento era por ali, né? É a segunda rua. A fábrica de cimento era por ali. Se passando a linha, segunda rua. Ela me contou uma história também. Tem mais uma coisa no livro lá, depois se quiserem dar uma olhada. Tem um livro aí, né? Tem mais coisa interessante. Raquel Jardim nasceu em Juiz de Fora em 19 de setembro de 1926, formou em Direito pela PUC.
romancista e memorialista. Eu escolhi porque ela tem uma frase interessante, que ver o Stella na Avenida Rio Branco era como estar na Alemanha. Tínhamos a Alemanha gótica à nossa disposição, ainda que o gótico tenha sido feito na cidade, o que não tem a menor importância. Era uma interpretação do gótico autêntico, uma releitura curiosa, como podia se ver naquela capela fascinante. De repente, estávamos na Alemanha. São pequenos detalhes, uns para-raios, umas cúpulas que viam em algumas cidades da Europa, que eram iguais às cúpulas dos Arcuri. Juiz de Fora é uma cidade que tem cúpulas como em Moscou. Tem cúpulas, que coisa fascinante. E são frases de Raquel Jardim sobre a capela do Stella, né? Que foi demolida em 1980 e poucos, né? Por aí. Na época disse que não tinha arquitetura histórica, né? O argumento foi esse, que não tinha uma definição arquitetônica, né? Como eu não sei dizer se tinha ou não tinha, né? Mas aqui, o Stella, na cortina, ele era mais antigo do que a Tadmir mesmo. Quer dizer, a prefeitura não impediu de colocar abaixo. Na época eles alegaram, eu lembro, na época eu fazia parte do conselho, né? Eles alegaram que não tinha assim uma definição arquitetônica como é que eu vou dizer? Que justificasse o tombamento. Eu não sei. Isso é ignorância. Eu acho que pela beleza, não sei se a beleza não justificaria, né? Quer dizer, eu não sei dizer. Na época era até o Tarcísio que era o prefeito. Bom, foi questão política, né? Bernardo Cândido Mascarenhas. Tem a rua lá no bairro Fábrica, o Centro Cultural no centro da cidade, né? Por volta de 1885, Bernardo mudou-se para Juiz de Fora, onde participou da fundação do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Ele adquiriu, então, terrenos em diversas partes da cidade. A família dele já tinha fábricas de tecido em outras regiões de Minas. Não vou lembrar agora. Ele adquiriu, então, terrenos em diversas partes da cidade, construindo em um deles, próximo à estação ferroviária, a Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, inaugurada em 1888. Fundou no mesmo ano a Companhia Mineira de Eletricidade, responsável no ano seguinte pela inauguração da usina hidrelétrica de Barnelos, que foi a primeira grande usina hidrelétrica da América do Sul. É considerado um dos maiores empresários brasileiros. Ele entra no hall dos Matarazzo, da Satuba de São Paulo, lá como um dos maiores empresários do Brasil. Não é só de Juiz de Fora, não. José Rafael de Souza Antunes. José Rafael de Souza estabeleceu o português com o português. Isso aí eu coloquei que é uma curiosidade. Ele estabeleceu com o português Serafim Antunes e seu irmão Antônio Vicente uma sociedade comercial chamada Souza Antunes Companhia. Ficou tão ligado ao sócio Serafim Antunes que adotou seu sobrenome. Ele foi no cartório e passou a se chamar José Rafael de Souza Antunes. Como o filho dele, Dr. José Rafael, que alguns devem até ter conhecido, já tinha nascido, continuou chamado José Rafael de Souza. O neto passou a se chamar, nasceu depois, José Rafael de Souza Antunes Neto. Né? O filho, José Rafael de Souza, o neto, José Rafael de Souza Antunes Neto, porque na época era comum. Meu bisavô mesmo trocou, ele era Tavares, teve uma briga com o irmão dele, foi no cartório e adotou o nome que ele era conhecido, que era Cacheiro Viajante. Aí surgiu a família Cacheiro, né? Meu avô, por pai de mãe, trocou o nome Tavares para Cacheiro, porque brigou com o irmão dele. Aqui foi como é que as pessoas mudavam de nome e no cartório trocavam por causa disso, né? Ele adotou o nome do sócio.
Pantaleone Arcuri construiu quase todos os grandes prédios da cidade, né? Imigrante italiano, era líder da empresa do ramo de construção civil, fundada em 1895. A sede da empresa era na parte baixa da Rua Espírito Santo, onde ocupava vários prédios e galpões e oficinas. Durante muito tempo foi a principal empresa desse ramo em Juiz de Fora. E construiu inúmeros prédios importantes, como a Associação Comercial, a Igreja do Rosário, a Estátua do Cristo, né? A estátua, a igrejinha, a estátua também, né? Está em cima da igrejinha, né? Teatro Central, a Casa de Itália, Banco de Crédito Real, e tantos outros que a gente tem aí, né? A empresa produzia telhas de amianto, janelas, portas e ladrilhos hidráulicos, entre outros materiais. E seus projetos eram de autoria de Salvatore Notaroberto, de Pantaleone e de seus filhos Arturo e Raffaele Arcuri. Ali dentro da fábrica dele, o trem chegava lá dentro, entrava lá dentro da fábrica, né, para carregar e descarregar material, né? Era realmente uma indústria enorme, né? Para continuar com uma certa, vamos dizer, bastante eclético, né? Vamos falar de Simval Silva, um compositor que nasceu em Juiz de Fora em 1911 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de abril. Ele foi morar no Morro da Formiga, no Rio de Janeiro. Assis Valente o apresentou a Carmen Miranda. Simval passou a ser seu motorista particular, dirigindo sua baratinha importada. A Carmen Miranda tinha uma baratinha importada, né? E Carmen Miranda lhe pediu composições que falassem de mulata e samba, e Simval compôs para ela o samba Alvorada e Ao Voltar do Samba, que Carmen gravou na RCA Victor em 1934. O sucesso foi tanto que Carmen fez um desafio a Simval Silva. Ela pagaria 2 contos, uma grande quantia na época, para um novo samba que alcançasse ao menos metade do sucesso anterior. Ele compôs o samba Coração, que Carmen gravou em 1935, também com muito sucesso. Acho que são alguns juízes foranos que a gente cedeu para fazer, vamos dizer, as estrelas que brilharam em outras constelações, né? Mas que foram muito importantes também, né? Que levaram o nome da cidade para outros lugares, né? Teodorico de Assis, né? O Teodorico Ribeiro de Assis, eu conheci pessoalmente. A casa dele era aqui, onde foi o colégio depois, né? Aqui na Praça Bernardino. A mulher dele, a segunda esposa dele, criava suínos. Eu comprei muitos suínos deles, tá? Há muitos anos, né? E eu vim aqui acertar as contas, né? Nasceu em Juiz de Fora em 1872, onde foi educado, estudou em Ouro Preto, viajou à Europa durante um ano. Era filho do coronel Francisco Ribeiro de Assis, fazendeiro e proprietário da Fazenda Floresta, com 2.000 hectares, plantava 400.000 pés de café, maquinismo moderno, luz elétrica, e produzia 3.500 sacas de café anualmente. Além disso, nessa fazenda criava-se 400 cabeças de gado holandesa, flamenga e 50 porcos da raça Polandshire. Mas quando eu negociava já era outra coisa, né? Mas era uma pessoa muito simpática, sabe? Cândido Toches, Cândido Teixeira Toches, doutor Candinho. Tem a rua no São Mateus, tem o instituto lá, Cândido Toches, em sua homenagem. Era o maior produtor de café de Minas Gerais e a maior fortuna do estado no final do século XIX. Nasceu em Juiz de Fora em 1843, era casado com Dona Maria Luísa de Rezende Toches. Fez seus estudos em São Paulo e, voltando a Juiz de Fora em 1863, começou a exercer a profissão de advogado. Era também fazendeiro industrial e possuía vários engenhos.
Entre as suas fazendas, conta-se de São Roque, no município de Mar de Espanha, com 80 alqueires, a de São Mateus, comprada em 1890, com 670 alqueires geométricos e 1 milhão de pés de café, produzindo 43 mil arrobas anualmente. Depois ele foi dono da fazenda Santana em Rio Novo, aqui em Goianá, que depois que era antes do Resende Tosse, que depois foi tomada pelos sem terra, foi desapropriada pelos governos, pagou 11 milhões de desapropriação, que o sem terra agora está querendo fazer turismo lá. Governo Lula. Pagou 11 milhões lá pela desapropriação. Alguém deve lembrar também, mantendo o ecletismo da palestra, nasceu em Juiz de Fora. Eu não pus o nome dela? Uai, falha minha. Ela trabalhou na Globo, foi uma das primeiras, esqueci o nome dela, Valéria Sfeia. Eu acho que comeu em cima. Nasceu em Juiz de Fora em 27 de fevereiro de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro. Morreu de câncer. Foi uma das primeiras correspondentes internacionais da televisão brasileira e, atuando em Londres, fez coberturas importantes como a Guerra do Golfo. Iniciou a carreira na TV Panorama e logo depois na TV Aratu, antiga afiliada da TV Globo na Bahia, passando por Belo Horizonte, Brasília, até transferida para a Inglaterra na década de 80. Fez parte das equipes que criou a Globo News em 1996. Neca Venâncio, Manuel Venâncio Sobrinho. Conseguiu uma foto dele, impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar. Quem me contou muita história dele foi o filho dele, era fiscal do estado e era meu freguês da Rua Batista de Oliveira. Ele estava sempre, o Rubens Venâncio, sempre lá e me contava a história do pai dele. Um fazendeiro importante da região do Juiz de Fora, o Neca Venâncio, que se tornou uma figura folclórica pelas atitudes matreiras. Mas ele era muito rico. Foi um dia importante aquele Juiz de Fora, recebeu Getúlio Vargas, presidente da República, hospedado na fazenda São Mateus. O presidente estava cercado de correligionários e muitos políticos de toda a região. Muitas festas, muita pompa e muitos documentos importantes para serem assinados, provavelmente pela obras em toda a região. Lá estava o Neca Venâncio, um homem analfabeto, mas muito rico e forte politicamente, que num determinado momento foi convidado a assinar como testemunha em um desses papéis importantes. Sentou-se à mesa e passou a rabiscar alguma coisa, né? E no lugar indicado, quando chega alguém por trás, ele dá um tapinha nas costas para saudar. E ele se vira para trás e diz: ô seu filho, né? Agora não sei se eu estou no Neca ou se estou no Venâncio. Essa é bem conhecida, né? Só que a pessoa que bateu nas costas dele era Getúlio Vargas. Então essa é uma das histórias, né? Eu tenho várias delas selecionadas, né? O Rubens me contou várias, era muito interessante, né? Eu tenho algumas boas também, José Lopão também era bem interessante. Esse aqui também foi um humanista, o Gunther Adolf Fasseber, era de origem alemã, ele veio para o Juiz de Fora, junto com os alemães, né? E começou a trabalhar como farmacêutico, sendo o primeiro farmacêutico do município. E em 1871, na construção do túnel de Marmelos, da linha Centro da Estrada de Ferro Dom Pedro II, diariamente haviam trabalhadores operários acidentados pelas explosões com dinamites. Gunther construiu no quintal de sua botica pequenos quartos para recebê-los e tratá-los. Quase que não tinha hospital, não tinha nada ainda, né? Então ele fez alguns cômodos e tratava as pessoas que se feriam lá nessa construção do túnel, né? Fonseca Hermes,
João Severiano da Fonseca Hermes, da rua Fonseca Hermes, né? Nasceu em 26 de junho de 1855, após viver alguns anos em Juiz de Fora, mudou-se para o Rio, formou-se em Direito. Foi conselheiro municipal também, foi presidente das províncias do Mato Grosso e da Bahia, além de comandante das Forças Armadas dessa última e da província do Pará. Nós tivemos muitos vereadores que se destacaram como governadores e em outros estados, bem interessantes, né? Teu tio foi Deodoro da Fonseca que proclamou a República. Conceição da Costa Neves. Eu nunca tinha ouvido, quando eu descobri essa pessoa, fiz uma pesquisa muito interessante. Maria da Conceição da Costa Neves, conhecida como o nome artístico de Regina Maura. A primeira mulher a presidir um parlamento estadual no Brasil. E não foi em Minas Gerais, foi em São Paulo. Nasceu em Juiz de Fora em 17 de outubro de 1908, faleceu em São Paulo em 15 de julho de 1989. Durante a Segunda Guerra, dirigiu a filial paulista da Cruz Vermelha Brasileira entre 1943 e 1945 e fundou a Associação Paulista de Assistência ao Doente na Lepra, da qual foi presidente. Em 1947 foi eleita deputada estadual pelo PTB, com a terceira maior votação do estado de São Paulo. Entre os anos de 1960 e 63 foi vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e quando Abreu Sodré viajou ao exterior, tornou-se a primeira mulher a presidir o parlamento estadual no Brasil. Eu acredito que quase ninguém deve conhecer, né? Prossegue. Alexandre José Dias foi o primeiro dono do restaurante Fazão Dourado. Era conhecido como carregador 10 na estação ferroviária de Juiz de Fora, onde cumpriu seu ofício ao receber os viajantes e transportar suas bagagens. Em seus momentos de folga, frequentava as casas de jogo, onde aprendeu os segredos da profissão de croupier. Foi trabalhar em cassinos em São Paulo, juntou um bom dinheiro, voltou para Juiz de Fora e convidou o português Manuel Borges para fundar um restaurante. Foi assim que surgiu, em 1947, o bar e restaurante Fazão Dourado, que já nasceu diferente. Seu nome foi escolhido em um concurso. Primeiro foi na Galeria Azarias Vilela, ao lado do então Cine Teatro Central. O Fazão tornou-se referência, era o preferido dos viajantes, dos políticos, da sociedade juiz-forana. Na década de 80, mudou-se para a Rua Alves, na parte baixa. Certo dia, um artista vai jantar na casa, após um show na cidade, e empolgado com a comida, deixa uma foto e uma mensagem e uma assinatura na parede. Esse personagem era o maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida, Tom Jobim. Isso aí foi uma entrevista que me foi dada pelo meu amigo, né, Jorge Sabino, que era garçom do Fazão. Eu tem mais coisa, né? Falando sobre o Fazão, uma entrevista bem grande até. Bom, isso tudo foi alguma das cerca de 1.200 personagens que eu citei no livro, que está aí presente, fiz uma doação para o Instituto, né? Tem biografias, entrevistas e tal. E se alguém quiser adquirir, tem lá no livro, lá na Casa Orion, no Bar do Futrica, os dois são históricos e estão no livro, e nas livrarias Antiquário Quarup e na Academia do Livro. Né? É só essa mostrinha que eu fiz para vocês aí, não estou vendendo o livro aqui, entendeu? É só mostrando para vocês que eu acho que é um registro importante que não tem nada parecido em Juiz de Fora nos últimos anos. Né? Então, agradeço a atenção, né? Não vou prender muito tempo não, porque tem jogo do Flamengo hoje, né? Muita gente vai querer ver o jogo, né? Muito obrigado. Muito bem. Avelino, quantos personagens tem? Estava bom? Muito obrigado. Foi boa a palestra? Excelente, excelente. Então, gente.
Mas assim, acabou dentro do prazo, aí nós estamos também, no máximo de 1 hora, foi vendo projetos não podem Para demorar muito, não cansa, né? Tá ótimo. Eu acho que a próxima palestra,